Bom, como algum de vocês já conhece, esse aqui é o Ninja, é um Honda Civic 94, que foi feito um swap de motor para um B16 A2 de VTI. Ele é todo aliviado. Então nessa série nós vamos falar bastante sobre alívio de peso, preparação de motor, suspensão, pneu e vamos lá. Esse aqui é o primeiro vídeo da série sobre upgrades de preparação nos Hondinha Civics mais antigos. É uma nova área aqui da Ninja, que nós vamos focar para preparação, performance e track day, que nós vamos começar a participar agora nos track days, vamos falar todos os upgrades que a gente pode fazer nos Hondinhas. E hoje nós vamos começar a falar sobre freio, então eu vou mostrar todos os upgrades de freio que foram feitos nesse carro e algumas alternativas de upgrade que você pode fazer no seu Hondinha por aí, tá bom? Então, vamos lá! Ninja! Bom, e hoje não é só o primeiro vídeo sobre upgrade, mas também temos uma novidade aqui na Ninja. Eu adquiri alguns microfones de lapela para fazer a gravação e deixa no comentário aqui, você que já segue o canal, para falar se melhorou ou não a captação de áudio, tá bom? Bom, agora eu vou tirar a roda para a gente dar uma olhada aqui no que foi feito nesse freio aqui. Esse aqui foi um setup feito aqui no Ninja. Tem um vídeo no canal aqui, eu ensino como fazer todo esse upgrade. Então, no caso, a gente está usando pinça de SI, ou seja, daqueles SI a partir de 2006, 2007, pastilha de SI, obviamente, que é a mesma pinça, e o disco de Mini Cooper. Como eu falei, o Mini Cooper tem diversas medidas e diversas furações, tá? Então, é um específico, eu vou deixar aqui na tela aqui, ó, qual é o disco específico, porque ele tem não somente a furação 4,100, como ele também tem o bore aqui, interno, exatamente igual do Honda. Então, quando ele encaixa, ele não vai ficar preso só pelos prisioneiros. Se vocês olharem aqui, ó, vocês estão vendo que a pastilha não pega totalmente no disco. Ainda tem uma parte do disco que ela não pega. Aí você pode até pensar, pô, mas ele não está aproveitando todo o disco? Obviamente que quanto maior o disco e maior a pastilha, maior a área de contato no disco. Mas nesse caso aqui, a pastilha é praticamente do mesmo tamanho das originais. Só o que acontece, mesmo não pegando toda a parte do disco, por você distanciar um pouco a frenagem, você exige menos força do freio, ou seja, ele fica mais eficaz. E um disco maior, a dispersão de calor é maior, então a chance de você esquentar muito seu disco diminui. Bom, no começo, como eu tinha mostrado, eu usei pastilha Cobrec mesmo para testar se o freio ia dar conta ou não, e posteriormente eu utilizei uma pastilha da TechPads. Bom, agora eu vou dar minha impressão do que eu achei da pastilha da TechPads. Obviamente, eu tive que usar uma pastilha da TechPads para a Civic SI, né, porque a pinça é de SI. Eles também têm a versão das pastilhas para os Honda Civic de 92 a 2000. Eu acabei comprando a da TechPads do SI azul. Eles têm duas opções de pastilha, a vermelha e a azul. A vermelha, ela é mais indicada para pista, pois ela é muito mais macia, ou seja, ela desgasta mais rápido, mas por desgastar mais rápido, ela freia mais também, né? Como é o caso de alguns pneus de competição. Quanto melhor é o pneu, né, no termo de aderência e tudo, mais ele gasta, né? Ele acaba gastando a borracha. Isso aí eu vou entrar em específico em outro vídeo, mas vamos voltando em pastilha. Eu tinha essas duas opções, usar a vermelha ou a azul. No caso, eu, que uso o carro também na rua e também não quero ficar trocando de pastilha muito constantemente, acabei optando pela azul, mas comparando a azul com qualquer outra pastilha que eu já usei nesse carro, e eu usei bastante pastilha, é impressionante. A primeira vez que eu fui andar com o carro, eu dei uma freadinha só para parar antes do portão, pum! Eu quase bati a cabeça no volante. É impressionante o que ela freia. O dia que eu fiz o track day com esse carro aqui lá na Aldeia da Serra, é fantástico, mesmo as baterias tendo sido de poucas voltas, né, de 5 voltas, não senti fadiga do freio. Esse é um upgrade interessante para você fazer no seu 92 2000. A opção por fazer esse upgrade com o disco de Mini Cooper e a pinça de SI é que não exige adaptação nenhuma, é simplesmente plug and play, claro, na manga de eixo de EX, tá? Caso você use a manga de eixo de LX ou DX, é necessário você fazer essa substituição, mas é praticamente tudo plug and play. Agora eu vou mostrar outras opções mais comuns por aí de upgrade de freio. Outra muito comum é a utilização de pinça de SI e pastilha de SI, obviamente, e usar disco do SI.
Mas tem que lembrar que o disco de SI, eles são 5 furos, então há necessidade de você refurar o disco para 4,100 e, segundo alguns relatos do pessoal que usou, é necessário você desbastar um pouquinho do cavalete, porque ele vai acabar pegando no disco por questão de espaçamento e etc. Tá? É a única adaptação que você tem que fazer. Uma outra opção comum que o pessoal utiliza é a pinça de CRV de 2 pistões, com o disco de CRV refurado para 4,100. Segundo relatos do pessoal que eu acabei conversando, exige um pouco de adaptação, é um pouco mais chato de você montar esse kit de freio. E um outro comum é o kit da Power Brakes. O kit da Power Brakes ele é composto pelo disco do SI refurado e eles utilizam a pinça, eu não estou lembrado agora direito se é de Santana ou de Jetta, com adaptação de cavalete. Eu optei por não utilizar da Power Brakes exatamente por causa dessa adaptação de cavalete e etc. Mas quem usa, gosta, fala que freia super bem. Só que, como eu disse, eu acabei utilizando a do Mini Cooper porque é simplesmente colocar e sair andando. A única coisa que eu tive que fazer ao colocar as tech pads é que, mesmo pegando a pinça e abrindo ao máximo ela ficou 1 milímetro de cada lado maior. O disco simplesmente não entrava dentro da pinça com as tech pads. Então eu acabei tirando um pouco das tech pads, é muito melhor tirar um pouquinho da pastilha do que o disco. Então eu acabei dando uma lixadinha nele assim, por igual, sempre com muito cuidado, e ele acabou encaixando perfeitamente. Foi a única adaptação que eu tive que fazer com as tech pads. No caso das pastilhas normais, elas acabaram entrando, tá? Não sei se a Tech Pads ela faz um pouquinho mais grosso ou não, mas foi a única coisa que eu tive que fazer. Bom, além do conjunto de disco, pastilha e pinça, existem as linhas de freio. O que acontece? Geralmente a linha de freio original, ela expande, tá? Porque você imagina, com excesso de calor e frenagem, ela tende a expandir. Como funciona a pinça de freio? Quando você aciona no pedal, ele vai empurrar esse fluido até a parte da pinça, a pinça vai empurrar um pistão que vai empurrar as pastilhas contra o disco. Se você tiver uma linha que expande, você vai ter um problema. Assim que você frear, principalmente em regimes mais fortes, ela vai ampliar de espessura. Ampliando de espessura, você acaba perdendo todo o potencial de transferência de fluido até as pinças. Ou seja, você perde a eficácia do seu freio. Para isso, quando você utiliza o carro em situações de grande esforço, por exemplo, em pista e track days, é importante você substituir todos esses flexíveis de freio por um material mais resistente. Por exemplo, a Aerokeep, que esse trabalho de expansão ele é imensamente reduzido, ou seja, você não perde a eficácia do seu freio. A importância dos flexíveis é que todas as linhas do carro elas são fixas, mas quando ela tem que chegar na parte fixa até a parte da pinça, a gente não pode esquecer que a roda vira. E se ela vira, se você tivesse uma linha fixa, você ia impossibilitar a roda de fazer essa mudança de direção. Para isso que existem os flexíveis. O nome já diz, ele é flexível. Isso aqui ainda no Ninja, eu tenho os flexíveis originais do carro. Então isso aqui vai ser um próximo upgrade, vai ser a instalação de Aerokeeps nas pontas das linhas do freio. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ABS. Alguns Honda Civic saíram com ABS e outros não, tá? No caso desse aqui, ele era um EXS, ele tinha o ABS. Eu optei por retirar o ABS, tá? Eu não indico isso para ninguém, isso aqui é uma questão de escolha sua, mas tem um vídeo aqui, ó, vou deixar, que eu ensino a retirar a bomba do ABS. As bombas dos 96-2000, elas têm uma evolução muito grande com relação aos 9295. 9295 é um negócio gigantesco e no caso do meu estavam com diversos problemas. Problema nos pistões, problema no módulo, etc. Então eu optei por tirar. Primeiro, a gente fica com menos peso no carro. Segundo, eu tenho agora um freio mais direto, porque quando você tem uma bomba do ABS, o freio ele passa pelo ABS e do ABS ele vai para as rodas. Se você tiver algum problema no ABS, você pode prejudicar um pouco a frenagem do seu carro, né? Você aumenta o tamanho desse sistema, grosseiramente falando. Eu fiz uma válvula ali, a válvula de proporção, eu usei de 96-2000, então essa válvula ela tem 2 entradas, que vem do cilindro mestre, e tem 4 saídas, obviamente uma para cada roda. Eu optei por fazer, eu fiz um suporte, tem no vídeo lá mostrando exatamente como eu falei, e mais uma vez eu não indico ninguém a fazer isso é uma questão de escolha bem pessoal.
Bom, então chegamos no cilindro mestre de freio. Ele é responsável por empurrar todo esse fluido para o sistema, tanto nas rodas de trás, tanto nas rodas da frente. Geralmente ele tem duas saídas, tá? Não confunda achando que uma saída é frente e outra atrás. Ele é cruzado, ou seja, uma saída é roda traseira da direita, frente esquerda, a outra é traseira da esquerda, frente direita, né? Ele empurra em cruz. Cada cilindro mestre tem uma numeração. Não sei se vai dar para ver. Aqui, ó. Esse aqui, ele é 15/16, né? É questão de polegada, ele é quase 1 polegada. 1 polegada, se eu não me engano, saiu nos íntegras e etc. Aqui, esse é um grande que veio tanto nos EXS quanto nos VTIs. Então a gente tem 15/16, 7/8 e assim por diante. Se você fizer um freio muito grande, uma pinça muito grande, tipo 2 pistões e que exige muita potência, se você utilizar um cilindro mestre muito pequeno, por exemplo, esses que saíram nos DX e etc., é capaz que ele não consiga empurrar todo esse fluido e mexer em todo esse sistema, tá? Então, quanto maior o freio você tiver, maior tem que ser o seu cilindro mestre. Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre isso e eu vou procurar fazer um cálculo de tamanho de freio e o mínimo de cilindro mestre que você vai precisar. Nesse caso aqui, que era um carro que tinha o ABS, como eu falei, ele é um dos maiores que vierem, 15/16, ele é quase 16/16, que significa 1 polegada completa, tá? Então, lembrando, cilindro mestre, isso aqui também é importante você fazer revisão, ver se não está vazando, mas esse aqui é um vídeo sobre preparação e não manutenção. Lembrando que cada cilindro mestre tem uma saída diferente, então tem cilindro mestre que sai 2 para cá, tem uns que sai para um lado, outro para o outro, então caso você vá substituir o seu cilindro mestre, é importante você refazer a linha. Aqui atrás, pelo meu ser um EXS, ele veio com disco traseiro, tá? Então, tá aqui, ó, ainda tá muito novo, ele tem disco traseiro, mas muitos Hondas não vieram com disco traseiro. Bom, já nesse caso, eu indico a você fazer um swap de disco traseiro. Eu acredito que você já deve ter visto isso em algum lugar. Isso nada mais é do que você pegar toda a parte traseira, sedã, do coupé, saia com disco traseiro. Isso é plug and play para qualquer Honda, então você pode pegar toda a parte de trás de um Honda Civic de 92 e 95 e colocar em outro Honda Civic, e aí você já ganha disco, já tenha tudo, tá? Então, para você fazer esse swap traseiro, você pega o braço inteiro, aquele braço onde tem a bucha do facão, onde vai no LCA traseiro, onde tem aquele braço superior, para você fazer todo o swap. Além disso, é importante você puxar o cabo do freio de mão, que é diferente do de tambor, pro de disco, tá? Então é importante você fazer isso. Acabo que eu fiz vários swaps desse e acabei não gravando nenhum. Quando tiver um para fazer, eu já aproveito e gravo e ensino vocês a fazer o upgrade para disco traseiro. Muita gente me pergunta sobre pastilha traseira e disco, cabe do New Civic, etc. Isso eu ainda vou fazer uma pesquisa minuciosa para upgrade de freio traseiro. Bom, então vamos falar sobre fluido de freio. Você já deve se ter deparado com esses códigos DOT3, DOT4, DOT5.1, DOT5 e etc. A diferença entre eles é o seu ponto de ebulição, ou seja, a temperatura em que o fluido vai mudar o seu estado físico. Quando você trabalha num regime forte de frenagem, como por exemplo numa pista, a temperatura do fluido tende a subir. Caso você use, por exemplo, um DOT3 e durante a utilização a temperatura passe do ponto de ebulição, você vai perder completamente o poder de frenagem do seu carro. Então eu indico, no mínimo, um DOT4, tá? Porque a temperatura de ebulição é um pouco mais alta que o DOT3. E o DOT 5.1 é mais alto do que o DOT 4. Mas cuidado que aí tem um problema. Esses três tipos de fluido, DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1, eles são de base de óleos minerais e eles absorvem água. Existe um que é o DOT 5. Porém, o DOT 5 é de base de silicone, ou seja, você não pode misturar esses DOT aqui, esses DOT 3, 4 e 5.1 com o DOT 5, tá? Eles não vão se misturar igual água e óleo e você vai ter problema, você vai estragar o seu sistema de freio. Caso você queira substituir o fluido de freio, você retira totalmente o 3 e bota o 4 ou bota o 5.1. Claro, nunca vai misturar meio a meio desses aqui, né?
sempre esgote o sistema e faça a substituição do seu fluido. Mas nunca misturem nem com um pouco de resquício esses fluidos com base de óleo mineral com o DOT 5, que é de base de silicone. E eu venho avisar que o canal da Ninja Custom Cars está em busca de patrocínios e parcerias, tanto de empresas quanto de canais. Temos uma base muito sólida de seguidores e um crescimento exponencial. E o nome Ninja Custom Cars vai estar sempre associado à excelência, tanto de produtos quanto de serviço. Então, para isso, eu venho convidar você que tem uma empresa ou um canal e gostaria de fazer uma parceria com a gente. Vou deixar aqui um e-mail para contato para falar diretamente comigo. E, caso você queira apenas ajudar o canal a crescer, esse aqui também é nosso Pix. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.